Olá pessoal, e vamos nós para a nossa última aula do curso de Geometria 1. Falando agora sobre um tópico extra do nosso curso, mas que está previsto, claro, na ementa, que é falar sobre construções ou desenho geométrico, construções geométricas ou desenho geométrico. Bom, para a gente entender bem, aqui o nosso objetivo é que a gente, com instrumentos, que são esses que estão aqui, escritos na lousa, com uma régua não graduada e um compasso, já explico melhor sobre eles, com apenas esses dois instrumentos, nós queremos construir figuras geométricas com alguma propriedade. Então, por exemplo, nós temos um ângulo, nós queremos construir a bissetriz daquele ângulo. Será que eu consigo? Só com esses instrumentos, quer dizer, só com essas duas coisas, com régua e compasso? Eu quero construir uma reta, ou melhor, um segmento perpendicular a outro. Será que eu consigo apenas com régua e compasso? Bom, nós vamos ver uma série de construções nessa aula. O interessante é, primeiro, a gente entender sobre esses instrumentos em si. Nós só queremos fazer uso de régua não graduada e compasso. Régua não graduada não é aquela que não se formou, não é isso não. Régua não graduada é uma régua que não tem gradação, ou seja, ela não tem medida. Você pega lá, eu vou pegar uma régua para usar como exemplo, para vocês, eu tenho aqui uma régua normal, de escola, normal, só que ao invés de eu considerar os números, eu vou considerar apenas o lado dela. Não me interessam os números que aparecem aqui, vou considerar apenas um dos lados dela, ok? Como se não me interessasse mesmo a numeração que aparece aqui em centímetros e coisa assim, não graduada. E um compasso. Bom, compasso, pessoal, aqui eu improvisei contei com a ajuda do meu pai para fazer feito de madeira, para lousa específico, mas você deve ter o seu na sua casa, um compasso, e caso você não tenha, não se desespere. Apesar de às vezes não ter um compasso em casa, você pode improvisar um. Se você tiver um barbante, no caso aqui eu tenho uma fita para chamar mais atenção, mas se você tiver um barbante e você amarrar num lápis, por exemplo, numa caneta, você consegue fazer a mesma coisa que um compasso faz, tá? Você consegue fazer a mesma coisa que um compasso faz. Então você pode lançar a mão de um compasso, se você tiver, se não, use um barbante, tá bom? Bom, a questão é a seguinte: você deve notar, já deve ter percebido na sua vida, que réguas servem para fazer segmentos de reta. Réguas servem para fazer segmentos de reta. E para que servem os compassos? Os compassos servem para fazer curvas. Então, se você tiver aqui a ponta seca do seu compasso e você faz um giro assim, nossa senhora, tá horrível isso aqui. Eu vou melhorar, tá, pessoal? Vai melhorar. Eu tô só numa situação um pouquinho complicada aqui. Serve para fazer curvas, ok? Serve para fazer curvas, serve para fazer circunferências e coisas do tipo. Então, vejam, curvas, segmentos, basicamente com isso a gente consegue lidar bem na geometria plana. Com essas duas coisas, a gente consegue basicamente tratar de tudo, fazer todos os desenhos que a gente acabou fazendo em algum momento nesse curso, não é mesmo? Bom, a questão é que fazer desenho geométrico, fazer construções geométricas, é claro que tem um objetivo prático. Você pode, por exemplo, querer fazer a planta de uma casa, e ao fazer a planta de uma casa no papel, você tem que saber lidar com isso, saber lidar com régua e compasso. Você consegue fazer a planta de uma casa bonitinha e tal, claro que aí, desconsiderando as medidas, mas enfim, consegue lá fazer os desenhinhos bonitinhos, enfim. Você vai falar assim, poxa, mas se eu não posso usar as medidas, se eu não posso graduar minha régua, não tem grande importância, não é certo, parece que eu sempre tenho que saber medir. Pois é, a questão é que esse uso de régua e compasso, ele tem um objetivo, ele na verdade está relacionado com uma questão histórica também. Lá na Grécia Antiga, quando Euclides inclusive propôs para a gente os elementos que baseou grande parte deste curso, os gregos da época e outros povos da época lidavam muito bem com régua e compasso e faziam seus desenhos apenas com régua e compasso, porque são instrumentos muito primitivos, régua e compasso. Eles só usavam réguas não graduadas, sem centímetros e tal, e compasso, e com isso eles conseguiam fazer os desenhos todos deles. Se você olhar os elementos, lá tem os desenhos todos feitos só com esses dois instrumentos.
Então isso aqui tem um objetivo histórico também da gente voltar lá atrás e entender como é que os gregos faziam seus desenhos, faziam suas figuras, como é que eles pensavam, tá? Talvez fosse melhor eu ter falado desse tema já logo no começo do curso, mas por conta também de toda uma bagunça que teve, eu achei mais seguro, por conta daquele começo meio corrido, né, até envoltos da pandemia e tudo mais, achei melhor deixar esse tópico para o final apenas para contar a título de curiosidade para vocês e que vocês tenham conhecimento sobre como é que faz isso. Ou seja, desenhos com régua e compasso. Cabe aqui uma observação que, assim, por mais que isso esteja na ementa, eu poderia pensar como esse tópico como um tópico adicional do nosso curso, um tópico extra. Mas, enquanto professor, eu já vivi a experiência de ter que ensinar isso e de ter que falar sobre construções geométricas, ensinar construções geométricas em sala de aula. Uma vez, enquanto eu trabalhava como professor substituto num colégio, do dia para a noite eu tive que dar uma aula substituindo um professor de desenho geométrico, a disciplina de desenho geométrico no 8º ou 9º ano do fundamental. E foi do dia para a noite e eu tive que usar essas coisas, porque em desenho geométrico, a disciplina de desenho geométrico, você faz desenhos usando régua e compasso, basicamente o que nós vamos fazer aqui. Então, de alguma forma, eu tive que lembrar os conceitos. Eu tinha visto isso na faculdade, possivelmente, muito tempo, eu não lembrava. Mas é bom que você tenha um primeiro conhecimento sobre isso, porque você pode, talvez, ter que dar aula disso, se não como substituto do dia para a noite, como aconteceu comigo, mas talvez, inclusive, assumindo uma disciplina de desenho geométrico que às vezes tem num colégio ou outro. Desenho geométrico às vezes está lá na intersecção entre a matemática e principalmente a arte, né? Está lá na intersecção das duas, então às vezes é o professor de artes que acaba cuidando disso, mas mesmo assim é bom que vocês, enquanto matemáticos, saibam isso, inclusive estejam à disposição dos colégios de vocês, das escolas de vocês, para ensinar esses tópicos quando for da matéria em si, né? Bom, devidamente então conversamos, blá 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 blá. E agora, então, sabendo que nós queremos fazer desenhos com régua e compasso, vamos para esses desenhos. Eu vou apresentar para vocês alguns tipos de construções, eu vou fazer isso de maneira bem rápida aqui, mas é importante que você tente replicar o que eu estou fazendo. Eu vou fazer rapidinho, vou pegar lá, vou te ensinar como é que faz, mas é importante que você, ao ver eu fazendo, pegue um papel, pegue uma régua, pegue um compasso e faça você mesmo esse desenho e ver se funcionou. Tá? Vamos fazer alguns tipos de construções. O primeiro tipo de construções que nós vamos fazer é transporte de segmentos, ok? Imaginem vocês agora o seguinte, transporte de segmentos. Imaginem que eu tenha aqui um segmento que eu não me interessa a medida, hein, pessoal? Eu não quero réguas graduadas, mas eu quero construir aqui eu vou fazer uma reta, ou melhor, vou fazer um pedaço de uma reta, né? Reta é infinita. Vou construir um pedaço de uma reta. E eu quero construir sobre esta reta, vou chamar de reta R, eu vou construir sobre esta reta R um segmento de medida igual à medida do AB. Vejam só, eu estou falando medida, mas não me interessa tanto qual é a medida. Eu não sei quantos centímetros, não é isso. Mas eu quero construir um segmento de medida igual sem usar a gradação da régua. Como é que eu faço isso? Bom, primeira coisa, vejam só essa estratégia. Eu tenho que construir um segmento, então vou marcar um ponto inicial e vou chamar ele de A', só para você perceber que ele vai estar associado com este ponto. O que mais que eu vou fazer? Agora com o meu compasso, vejam que até agora eu só usei a régua para poder fazer os desenhos, mas eu vou usar apenas o compasso para fazer essa interpretação. Eu vou colocar a ponta, o compasso tem duas pontas, né? Tem a ponta que você usa para desenhar e a ponta seca, que é a que você fixa no papel. Eu vou colocar a ponta seca do compasso no ponto A e vou colocar a ponta do lápis, no caso da caneta, lá em B. Vejam a abertura, eu criei uma abertura no meu compasso, tá certo? Eu criei uma abertura. Com essa abertura eu vou colocar a ponta, olha, não mexe mais na abertura. Coloca a ponta seca do compasso aqui sobre o ponto A' que você determinou e vai ali e traça, aqui ficou ruim, né, porque acabou abrindo um pouquinho, mas a gente traça, vou só representar aqui para você enxergar bem, e traça o segmento, ou melhor, vou até fazer de novo que acho que não ficou bom. Você pegou lá a abertura, porque é ruim fazer isso aqui na luz, hein, pessoal?
Isso aqui, como eu não tenho o compasso mesmo de lousa, que lá no campus nós teríamos, aqui eu tive que me virar com os recursos que eu tenho em casa, né? Bom, aí pessoal, ao fazer isso, você observa que o segmento, eu fiz alguma coisa ali, eu fiz um traçado aqui, e esse traçado vai ser exatamente, vai ter uma intersecção, essa curvinha que eu fiz tem uma intersecção com a reta R, que eu chamei de B'. Bom, você pode observar que AB e a linha B' tem mesma medida de fato, então fiz o transporte de segmentos, peguei esse segmento e criei um aqui de mesma medida, ok? Então com isso eu faço exatamente um segmento de mesma medida. Se eu fizer certinho com o compasso, eu consigo com certeza. Se aqui tivesse 17,33333 centímetros, aqui eu conseguiria também 17,333 centímetros. Não medi com a gradação da régua, mas apenas com o compasso eu consegui fazer isso. Por que o compasso me permitiu fazer isso? Porque ao usar o compasso eu estou então criando aqui uma curvinha de raio igual ao tamanho desse segmento, então que eu replico aqui. Certo, pessoal? Então com isso fazemos o transporte de um segmento para uma reta que nós temos. Bom, agora ao invés de transporte de segmentos, vamos para transporte de ângulos. Então segundo passo, segunda construção, vamos para transporte de ângulos. Bom, o que é isso aqui? Eu vou agora construir aqui, do lado, um determinado ângulo. Ok? Este é um ângulo que eu vou chamar de ângulo A, B e C. Vejam que eu não medi, não sei quanto tem. E aqui eu vou construir... Aqui nesta parte da lousa, eu vou fazer uma semi-reta. Vou fazer uma semi-reta, que eu vou chamar de R também. Ok? Bom, pergunto para vocês, como é que eu faço para construir sobre esta semi-reta R aqui, um ângulo com a mesma medida deste aqui, um ângulo que meça a mesma coisa deste aqui. Como é que eu faço? Bom, atenção para o procedimento, vamos lá para o procedimento. O que nós vamos fazer? Primeiro, eu vou construir aqui um ponto B'. O B' vai ser o começo da minha semi-reta, ok? Ao fazer isso, você já determinou que o B vai ser transportado para cá. Como é que eu vou fazer o outro resto, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, vou apagar aqui para a gente não criar confusão. Eu vou abrir o meu compasso aqui, vou colocar a ponta seca dele sobre o ponto B e vou aqui, traçar uma curva aqui, traçar uma curva neste ângulo e aqui vou determinar então os pontos que foram marcados, vou chamar de D e E. Ok? Ao fazer isso, vejam então que eu criei dois tamanhos iguais. Esse pedacinho aqui de B até ele é igual ao B até D. Então, vou fazer o seguinte, agora eu vou pegar novamente isso aqui, vou fazer novamente a mesma abertura que eu tinha fixado, tá difícil porque o meu compasso não tá bem rígido. Bom, mas a mesma abertura que eu tinha fixado, eu vou fazê-la aqui. Ok? Vamos lá. Não vai ficar muito bom porque o meu compasso não está abrindo direito. Eu vou pegar a cordinha que vai ser melhor. Mas enfim, fiz uma abertura ali, ok, pessoal? Fiz uma abertura ali, similar àquela que nós tínhamos. E vou fazer uma segunda coisa agora. A partir daqui, eu vou construir novamente um arco. Oh, meu Deus, tá difícil aqui. Desculpa, pessoal, falha aí. Vou fazer novamente, ó, agora a minha ponta seca, agora eu vou usar a cordinha que vai ser mais fácil. A minha ponta seca vai ser onde eu colocar o dedo, tá? Então vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui, por D, criando em D, eu vou fazer uma curvinha em E, ok? Vou fazer uma curvinha em E, ficou horrível ali. Com essa mesma aberturinha que eu fiz aqui, etc., eu vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa. Notem que ao fazer isso, eu tive um novo ponto. Esse ponto vai ser exatamente o ponto equivalente a esse E que eu tinha aqui. Vejam que agora eu vou pegar a minha régua, e com a régua eu vou traçar
uma nova semirreta aqui. Ao fazer isso, eu criei um ângulo que é igual a esse. Por que que eu fiz isso, pessoal? Como é que isso, o que que me garante que eu tenha feito de fato essa construção? O que me garante é o seguinte, observem, por mais que o meu desenho tenha ficado ruim, lembra que eu fiz então um pedacinho, um arco aqui que eu repeti aqui, né? Ao fazer isso, eu acabei criando esse segmento aqui do mesmo tamanho desse. E este aqui do mesmo tamanho desse. E, portanto, aqui, quando eu fiz a outra curvinha aqui centrada aqui, eu fiz um novo segmento aqui, que é do tamanho desse. Moral da história, eu acabei criando aqui dois triângulos congruentes, pelo caso LLL. E se eles são congruentes, então um dos ângulos aqui é igual. Pronto, essa foi a motivação da nossa construção. Legal, não entendeu como é que a gente justifica as coisas, inclusive? Bom, vamos lá. Agora vamos para uma terceira construção. Vamos para a terceira construção. Eu peço desculpas agora com mais tempo para vocês, porque o meu compasso está um tanto quanto problemático aqui, né? E às vezes eu acho que isso pode atrapalhar um pouco o desenvolvimento da aula. Mas se isso for atrapalhar um pouco, eu estou com poucos recursos, existem compassos de lousa, que realmente eu não tenho aqui, no campus nós teríamos isso, tá? Eu vou tentar usá-lo de novo, mas se não eu vou apenas apresentando para vocês a ideia e vocês vão acompanhando e fazendo com compasso de verdade na casa de vocês, tá bom? A terceira construção que nós vamos fazer é a construção da mediatriz de um segmento. Mediatriz de um segmento é interessante porque mediatriz tem duas propriedades boas. Qual é a definição de mediatriz? Definição de mediatriz é, se você tem um segmento, então vamos fazer um segmento aqui. Vamos fazer um segmento e vamos marcar aqui AB. Então nós estamos dentro de uma reta e marquei um segmento AB. Eu quero construir a mediatriz desse segmento perfeitamente. Mediatriz tem duas coisas, ela faz 90 graus com o segmento e passa pelo seu ponto médio. Então, olha só, ao fazer a mediatriz eu estou criando uma perpendicular e ao mesmo tempo uma perpendicular que passa pelo ponto médio. Como é que eu faço isso se minha régua não é graduada? Se minha régua fosse graduada, eu pegava na metade certinho, mas como é que eu faço isso já que a minha régua não é graduada? Bom, pessoal, o que nós fazemos, vamos ver se meu compasso vai ajudar. Vamos ver se meu compasso vai ajudar. É o seguinte, eu vou criar aqui, meu compasso está abrindo muito, então não vai rolar não. Eu vou ter que fazer isso aqui com a minha cordinha. Da mesma forma. Só que aqui é o seguinte, eu vou colocar a minha ponta seca do compasso aqui na cordinha. Eu vou colocar minha ponta seca no A. Vou colocar minha ponta seca no A. E vou traçar aqui um arco. Não perde a ponta seca. Um arco e vou vir aqui de novo no B e fazer o arco de novo. Entenderam o que eu fiz? Eu fiz dois arcos que fazem parte de uma circunferência de mesmo raio, só que uma centrada aqui e a outra centrada aqui, viram? É o mesmo raio daqui e daqui. Bom, ao fazer isso, nós determinamos dois pontos C e D e com a régua na mão, nós vimos aqui e traçamos. Como certamente os meus recursos aqui estão bem primitivos, estão mais primitivos do que os dos gregos, eu não estou conseguindo muito sucesso. Este segmento aqui que eu formei ao ligar os pontos C e D, ele é perpendicular ao segmento AB e divide-o na metade. Portanto, com isso eu consigo também descobrir o ponto médio de AB, claro, né? Porque o ponto médio de AB é a intersecção da mediatriz com o segmento. Tá claro? Já que a mediatriz sempre passa pelo ponto médio. Vejam só vocês, isso está bonitinho. Fazendo com um compasso certinho mesmo no papel, dá para fazer isso perfeitamente, ficar realmente uma mediatriz. Faz 90 graus com um segmento e mais ainda divide no seu ponto médio. Porque quem que me garante isso? Você consegue pensando nas propriedades de triângulo também. Isso aqui. Vejam que este raio, aqui eu acabo tendo um raio R, que é o mesmo desse, que é o mesmo desse, que é o mesmo desse. Então, por conta disso, eu acabo formando um losango. E nós sabemos que ao cruzar as diagonais de um losango, elas se cortam na metade fazendo 90 graus. Por isso que funciona. Entenderam? Não é bacana isso? A justificativa é porque isso acaba formando um losango.
Bom, vamos para uma quarta construção. Vamos lá. Quarta construção que nós vamos fazer, importante, é perpendicular. Eu vou construir uma perpendicular, uma reta perpendicular a uma reta R por um ponto P que pertence a R. Tá certo? Então, olha só, o que eu tenho aqui? Eu vou ter uma reta R, vou ter uma reta R aqui, e vou pegar um ponto P que está nessa reta R e vou querer construir uma perpendicular aqui passando por P. Como é que eu faço isso, pessoal? Como é que nós fazemos isso? Bom, vamos lá. Você pega o seu compasso ajuda bastante, e você vai criar na reta R dois pontos que estejam uma mesma medida de P. Então você vai colocar a sua ponta seca do compasso aqui e vai girar dos dois lados, ok? Então você acaba criando aqui, ó, um ponto A e um ponto B que são equidistantes ao ponto B, estão à mesma distância do ponto B, tá claro? Sendo assim, você pode lembrar da construção 3 que nós fizemos agora e ver que o ponto P ele é o ponto médio de AB, claro, porque nós fizemos assim, nós pegamos o A e o B para estarem realmente à mesma distância de P, e então nós podemos pensar em traçar a mediatriz. Então, pessoal, analogamente ao que foi feito antes, você traça a mediatriz. Como? Pessoal, vou fazer com a caneta porque vai ser mais interessante do que realmente fazer com o compasso. Você deve fazer com o compasso para sair correto. Eu estou tentando, por fins didáticos, não usar. Tá? Como é que você faz, então, a mediatriz? Você põe a sua ponta seca do compasso aqui, traça aqui uma curva, põe a ponta seca com a mesma abertura aqui, traça aqui, tem dois pontos de encontro. Ao juntar esses pontos aqui, você acaba passando pelo ponto P certinho e você faz, então, a perpendicular a AB. Entenderam? O que eu fiz aqui de preto foi exatamente o passo 3. A partir dos pontos A e B, eu criei a sua mediatriz, porque eu sei que a sua mediatriz faz 90 graus e passa pelo P, que é o ponto médio. Tá certo? Tenta fazer aí que você vai ver como é que sai bonitinho. Não sai esse garrancho que eu fiz aqui, mas sai bonitinho, funciona bonitinho no papel. Ok? Bom. Quinta construção. Quinta construção. Agora nós vamos construir uma perpendicular a uma reta. Perpendicular a uma reta. R por um ponto P que não está na reta. Então agora a diferença é que o ponto P não está na reta. Então como é que nós vamos fazer isso? Vamos lá. Eu vou colocar aqui a minha reta, ou melhor, um pedacinho da minha reta. E vou tomar um ponto P que está fora. Vou colocar mais centralizado só para sair certo o desenho. Um ponto P que está fora. Como é que você faz, então, para construir essa perpendicular? Bom, você pega o seu compasso, põe a ponta seca do seu compasso sobre o ponto e, a partir disso, traça uma curva que intercepte a reta em dois pontos, A e B. Ou seja, você tem que ter um raio que seja maior do que a distância do ponto P até a reta R. Ok? Ao fazer isso, inevitavelmente você já vai conseguir construir a perpendicular. Por quê? De novo, você vai fazer a mesma estratégia de agora a pouco. Você vai pegar o seu compasso com a ponta seca aqui, vai construir uma curva aqui. Com a mesma abertura, você vai construir uma curva aqui, ok? E ao fazer isso, você determina necessariamente, aqui não vai ficar muito bom, né? Mas você determina necessariamente dois pontos aqui. Ao ligar esses dois pontos, ele com certeza, se você fez o desenho certinho, ele com certeza vai passar pelo ponto P. E aí, realmente, essa reta que eu tracejei, mas que você não vai tracejar, você vai fazer direitinho. Esta reta aqui, ela é exatamente a perpendicular a R pelo segmento AB. Por quê? Porque, vejam só, ao criar essa abertura aqui, eu criei pontos AB que são equidistantes ao ponto P. Portanto, a mediatriz do segmento AB sempre passa por esse. Você deve ter mostrado em alguma lista de exercícios que a mediatriz é o conjunto dos pontos equidistantes a dois pontos da reta, né? Bom, então esse ponto é equidistante aqui, então ele está na mediatriz, e ao construir a mediatriz, com certeza a sua mediatriz tem que passar por esse ponto e está feito. Essa é a perpendicular a R passando por P, um ponto P fora desta reta, ok? Bom,
Vamos então para a sexta construção, bastante importante. Agora nós falamos de perpendiculares e tudo mais. Agora nós vamos tratar especificamente dos ângulos. A sexta construção é muito importante porque é a bissetriz de um ângulo. Como é que nós fazemos a bissetriz de um ângulo? Ora. Vamos lá, essa é bacana, hein? Essa é bacana. Vamos lá. Você tem que fazer o seguinte. Primeiro, vamos supor que nós tenhamos aqui um ângulo. Vou marcar só o vértice, tá, pessoal? O resto eu não vou marcar por enquanto, não. Eu quero construir a bissetriz desse ângulo, ou seja, eu quero construir a semirreta que sai do A e divide este ângulo na metade. Como é que eu faço isso? Bom, vamos lá. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu compasso para começo de conversa. Com a ponta seca do seu compasso sobre o vértice, você vai traçar uma curva aqui pelas duas semirretas que fazem o ângulo e vai marcar esses pontos B e C aqui. Bom, feito isso, você determinou aqui então dois segmentos de mesma medida. Agora você vai pegar novamente o seu compasso e você vai colocar a ponta seca no C. Ao fazer isso, você vai traçar aqui, o meu compasso não está muito bom, mas você vai traçar aqui, na medida do possível, uma abertura que determine aqui um arco aqui sobre o ponto B. Ok? Bom. Aí você vai fazer... desculpa, estou falando besteira, estou falando uma coisa pensando outra. Você vai determinar aqui um arco... Desculpa, isso aqui não tem nada a ver. Você vai determinar um arco aqui a partir da ponta seca. E vai fazer o seguinte, a mesma coisa a partir do B. Esquece isso que eu fiz aqui, foi bobeira. Você viu o que eu fiz? Eu, com a ponta seca do compasso no B, tracei isso aqui. Com a ponta seca do compasso em mesma abertura, vejam, a abertura que eu usei aqui é a mesma que eu usei aqui. Eu fiz a outra curvinha ali. Então, o detalhe aqui é, em cima de B e em cima de C, eu tracei duas curvas com o mesmo raio. Atentos a isso? Bom, ao fazer isso, pessoal, inevitavelmente, quando você pega a sua régua e traça aqui o segmento que sai do vértice e passa por este ponto, você acabou criando a bissetriz. Alguém vai falar, por que isso é possível, professor? Porque você determinou aqui um ponto D e os triângulos ABD e ACD, se você observar bem, eles com certeza vão ser triângulos congruentes. Porque caso lado, esse é igual a esse é igual a esse e esse daqui é comum. Portanto, se esses triângulos, o de cima e o de baixo, são congruentes, então esse ângulo é igual a esse e você acabou de fazer a bissetriz. Muito bacana, não é, pessoal? Muito bacana. Sétima construção, vamos lá. Sétima construção desta aula. Nós vamos agora, essa é um pouquinho mais cheia de coisa, mas não é difícil, a paralela AR passando por um ponto P fora da reta, claro. Paralela sempre tem que ser por pontos que não estão na reta, né? Olha só, imaginem vocês, pessoal, que eu tenho aqui uma reta R e eu tenho fora dela um ponto P. Segundo o axioma de Euclides, nós sabemos que existe uma e única reta paralela a R passando por P. Única, existe, segundo o axioma de Euclides, existe a reta paralela a R passando por P. Bom, como construí-la? Eu vou te dar a ideia. Não vou fazer certinho aqui, mas vou te dar a ideia. Você vai fazer o seguinte. Você vai construir a perpendicular passando por P. Nós fizemos isso num dos passos anteriores, agora eu não lembro qual é. Foi o passo 5. Pelo passo 5 você consegue construir. Como é que você faz isso mesmo? Você pega o seu compasso, coloca a ponta seca do seu compasso aqui sobre o ponto P. Você traça ali a curvinha, marca 2 pontos. A partir desses 2 pontos, você determina aqui
uma curva aqui e uma curva aqui com mesma medida. Aqui meu compasso ficou ruim, até caiu, né? E ao ligar isso aqui, você acaba criando então a perpendicular a R passando por P. Tá certo? Bom. Então, primeiro, reconstruir a perpendicular como nós fizemos no passo 5. Construiu a perpendicular? Então tá bom, então você tá com ela aqui bonitinha. Tá aqui com ela bonitinha. Fez um monte de coisa, mas construiu. Agora, você vai construir a perpendicular a ela passando pelo ponto P, que foi a construção que nós fizemos no passo 4. Então, você vai usar o passo 4, que foi construir a perpendicular, agora essa reta preta, que eu vou chamar de reta S, você vai construir a perpendicular a S passando por P. E ao fazer isso, você acaba determinando uma reta T, que é paralela à reta R. E como é que você faz essa daqui mesmo? Você, a partir do ponto P, você determina dois pontos equidistantes. A partir deles, você cria lá aqueles segmentinhos que nós falamos, né? Cria isso aqui, cria isso aqui. E aí, opa, aqui ficou ruim, né? E cria isso aqui, mesma coisa do lado de lá, acaba criando isso aqui. E realmente você traça a reta. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Eu estou tentando fazer aqui sem os meus compassos que não estão ajudando. Espero que você, ao fazer no papel, consiga fazer isso com mais sucesso do que eu estou fazendo na lousa. Mas o procedimento é esse. Por que o procedimento é esse? Primeiro, você sabe que, dado uma reta, você consegue construir a perpendicular. Nós já fizemos esse passo. Então, construir a perpendicular, passando por P. Agora, se você construir a perpendicular a essa nova reta por P, você acaba criando, então, uma perpendicular a essa, mas essa é perpendicular àquela. Você deve ter mostrado isso em algum exercício, que se R é perpendicular a S e T é perpendicular a S, então T e R são paralelas. Você deve ter demonstrado isso em algum exercício das suas listas para trás. Então, de fato, com isso nós construímos a reta paralela e nós sabemos que ela é única, não tem duas, não é? Bom, encaminhando para o nosso encerramento, vamos fazer mais 3 exemplos mais específicos. Com esses exemplos até o 7, você consegue fazer muita coisa, você consegue criar bastante coisa legal. Agora eu vou para aplicar basicamente isso, construindo primeiro um triângulo equilátero. Como é que nós fazemos apenas com régua e compasso para construir um triângulo equilátero? Será que dá para construir um triângulo equilátero apenas com régua e compasso? Bom, dá sim. O que eu faço? Primeiro, eu pego um segmento, do jeito que eu quiser, para ser um dos lados deste triângulo. Então, eu peguei um segmento AB que eu quero que seja um dos lados deste triângulo. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu compasso, vou fazer a abertura no meu compasso, uma abertura que eu tenha a ponta seca do meu compasso num dos pontos e a outra ponta eu coloque aqui, no outro extremo do segmento. Farei a mesma coisa do lado de cá. É pena que o meu compasso está andando aqui, vai ficar difícil, não vai ficar certinho, como eu disse para vocês. A partir do ponto A, farei a mesma coisa aqui. Não ficou bom porque, exato, meu compasso deu problema, né? Mas ao fazer isso certinho, meu compasso deu problema, que dó. Ao fazer isso certinho, você acaba determinando aqui uma intersecção que é um ponto C. Pessoal, vejam só. Vejam só, nós formamos um triângulo. Por que esse triângulo é equilátero? Bom, esse triângulo é equilátero pelo seguinte motivo. O segmento AB, ele mede L. Quando eu fiz isso aqui, essa curvinha aqui, isso daqui acabou preservando a medida L aqui. Então, isso aqui é um raio dessa circunferência que viria aqui. Esse mede L, esse aqui também. A mesma coisa para o lado de cá. Se esse aqui mede L, esse aqui também. Ora, então nós construímos um triângulo equilátero. Bonitinho, né? Bonitinho, né? Eu tô só com dó que meu compasso não tá funcionando. Senão tinha ficado tão certinho. Fica tão bonitinho quando a gente faz no papel, com compasso de verdade. Bom, 9. Vamos agora fazer a construção de um ângulo de 60 graus.
Opa, como é que eu faço para construir um ângulo de 60 graus sem medir? Sem medir. Bom, simples, simples. Eu pego um segmento, aqui vai estar o começo do meu ângulo, aqui eu vou pegar um ponto B e vou fazer como a gente fez agora no passo anterior. Com a ponta seca do meu compasso aqui, eu vou traçar aqui uma curva por B. Vou fazer assim um compasso só para você enxergar. Da mesma forma, colocando a ponta seca em B, eu vou fazer uma curva do mesmo tamanho aqui por A. E ao fazer isso, nós determinamos uma intersecção C aqui. Com isso, nós fazemos o que? Um triângulo equilátero, não é? Não foi o que nós vimos? Só que você sabe que o triângulo equilátero, ele tem ângulos medindo 60 graus. Ora, então quer dizer que eu acabei de construir um ângulo de 60 graus. Olha que bacana, não é? Bom, e aí eu não vou apagar isso daí. E vou aqui para a 10ª e última construção da nossa aula, que é construir um ângulo de 30 graus. Como é que a gente faz para construir um ângulo de 30 graus? Bom, a gente sabe que esse aqui é de 60 porque era o ângulo de um triângulo equilátero. Como é que eu faço para construir de 30? Bom, o 30 é metade do 60. Então, para eu construir um ângulo de 30, basta construir a bissetriz desse aqui. Lembra como é que faz para construir a bissetriz? A gente marca 2 pontos equidistantes, no caso aqui o C e o D já vão ser equidistantes. A partir deles, você coloca a ponta seca do compasso aqui, faz um traço aqui, põe a ponta seca do compasso aqui, faz o traço aqui da curva. Ao fazer isso, você determinou uma intersecção e ao fazer essa união do ponto A por essa intersecção, você acaba dividindo este ângulo em 2 partes, portanto, você acabou criando um de 30 e outro de 30 aqui, acabou criando 2 ângulos de 30 graus. Não é legal? Da mesma forma, você consegue construir um ângulo de 15 agora, é só bisseccionar o 30. E antes de encerrar essa aula, já que eu falei das construções, você viu quanto de coisa que dá para fazer só com régua e compasso? Muita coisa. Muitos desenhos, muitas coisas que nós tratamos durante todo o curso. Bom, acontece, pessoal, que ao fazer isso, os gregos já brincavam com isso, já tentavam fazer as coisas, e tinha uma coisa que eles tentavam fazer no seu tempo livre, ficavam lá brincando, e eles não estavam conseguindo. Sabe o que era? Era trisseccionar um ângulo. Trisseccionar um ângulo. Sabe o que é trisseccionar um ângulo? É você pegar um ângulo que você tem aqui, um ângulo qualquer, e ao invés de bisseccioná-lo, que é dividi-lo em 2, como faz a bissetriz, é dividir em 3, aqui vai ficar ruim, mas é dividir em 3 de mesma medida. É dividir em 3 de mesma medida. Isso é possível? Bom, primeiro, para começo de conversa, se você tiver o ângulo de 60, ao dividi-lo em 3, você está construindo 3 de 20. Então, claro, nós sabemos que vai ser possível obter esses ângulos. A pergunta é se dá para desenhá-los apenas com régua e compasso. Os gregos na antiguidade tentaram e não conseguiam. Inclusive, esse era um dos problemas que a gente fala, um dos problemas clássicos da geometria grega, um dos problemas clássicos da Grécia Antiga. Você pode, inclusive, pesquisar no Google sobre isso. Há 3 problemas clássicos dos gregos, da matemática grega, muito interessantes, e um deles é esse daqui. Apenas com régua e compasso, será que é capaz de trisseccionar um ângulo? Essa era uma pergunta que eles faziam e não conseguiam responder, só com régua e compasso. Dava para fazer? Eles estavam achando que não, ou que se dava para fazer, não sabiam qual era o método. O que será que tinha que fazer? Será que tinha que construir uma bissetriz, depois fazer isso, fazer aquilo? Não sabiam. Bom, e aí isso aqui ficou em aberto por muitos e muitos séculos na história da matemática. E apenas mais recentemente, se não me falha a memória, ou foi no século XVIII ou XIX no máximo, foi demonstrado através de recursos de matemática mais avançada, olha só, 2000 anos à frente, inclusive, dos gregos, né? Ou um pouquinho menos, foi demonstrado que isso aqui é impossível de ser feito com régua e compasso. Foi demonstrado com recursos de matemática abstrata mais avançada
que não dá para você trisseccionar um ângulo apenas usando régua e compasso. Olha que bacana. Isso aqui é consequência de uma teoria algébrica chamada teoria de Galois. Isso aqui foi demonstrado a impossibilidade de fazer isso aqui a partir da chamada teoria de Galois. Isso aqui é muito legal do ponto de vista histórico, e o mais curioso é que realmente parecia não ser possível e demorou ali séculos e séculos, pelo menos uns 14, 15 séculos, para se realmente ficar convencido de que não era possível trisseccionar um ângulo apenas com régua e compasso. Há outros problemas curiosos na geometria grega, espero que a partir dessa minha deixa você possa procurar, dar uma pesquisadinha, mas eu espero também que você vai ter a oportunidade de falar melhor sobre isso quando tiver o seu curso de História da Matemática, lá no 3º ano aqui do Instituto Federal de Cubatão, né? Bom, pessoal, então com isso nós terminamos esta videoaula a respeito de construções geométricas. Espero que você tenha conseguido acompanhar bem essas 10 construções e consiga você mesmo, a partir dessas, fazer outras, como por exemplo as propostas na lista de exercícios, que você consiga produzir bem os seus desenhos apenas usando régua não graduada e compasso. E com isso também nós terminamos esse nosso curso de Geometria 1. Espero que você tenha aproveitado bem as aulas desse curso, primeiramente presencialmente, enquanto a pandemia não nos assolava, e depois disso, mais recentemente, no método remoto. Então espero que você tenha aproveitado bem esse curso, espero que você tenha aprendido bastante, que você tenha aprendido não só os conceitos, mas as ideias por trás, e consiga a partir daqui então deslanchar e avançar bastante na sua licenciatura em matemática e daqui a pouquinho conseguir aí o seu grau, tá bom? Então eu agradeço vocês pela participação no curso, por terem acompanhado tudo isso em cada momento e em cada dificuldade. Desejo a vocês muito boa sorte na vida, que sejam felizes. Um grande abraço a todos.